Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui, mais um vídeo da série de projeção de dividendos. Fazer aqui uma leve projeção aí de dividendos para Klabin aí para os próximos períodos. E para quem não sabe, eu faço vídeos diários como esse, então se você é novo ou nova aqui no canal, se inscreva no canal, não perca tempo, né? Aperte no botãozinho vermelho que tem aí embaixo, porque se você tiver inscrito ou inscrita no canal, você não vai perder meus próximos vídeos. Então, a gente vai falar aqui sobre Klabin, falar também sobre a política de dividendos da Klabin um pouco, né? Então, fiquem comigo até o final do vídeo, trazer várias reflexões aí sobre essa ação, que é uma ação muito falada para dividendos, né? Luiz Barsi, por exemplo, elogia bastante a Klabin. Claro, a Klabin ela tem uma política de sempre pagar dividendos, muito embora não sejam dividendos assim, dividendos gordos, né? Dividendos grandes. Mas, então é sobre isso que a gente vai falar, então fica até o final do vídeo. E agora, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo. Klabin, que é uma ação que desvalorizou bastante nesse ano, né? Então, quem comprou a ação da Klabin lá em janeiro acabou perdendo bastante dinheiro, porque a gente vê aí que a Klabin caiu 26%, né, apenas nesse ano de 2022, então foi uma ação aí bastante penalizada pelo mercado, e eu acredito que essa penalização tenha muito a ver com o grau de endividamento da Klabin. A Klabin ela é uma empresa gigantesca, né, muito difícil de replicar, uma empresa que atua num setor aí resiliente, né, um setor muito importante, mas ainda assim ela foi penalizada, acredito que pelo alto grau de alavancagem. A Klabin ela tem uma alavancagem considerável, a gente está num momento de alta aí da taxa de juros, então isso faz com que a dívida aí, né, possa comer, né, uma parte do resultado operacional. Então o mercado olha para isso e acaba penalizando as ações da empresa. E se a gente for observar no segundo trimestre de 2022, né, realmente houve um movimento de desalavancagem, né? Então a gente vê que em dólares aí o índice de alavancagem está em 2,7 vezes, né? E se a gente for levar em consideração, em 2021 esse indicador ele era muito mais considerável, porque estava na casa de 3,6 vezes. Então realmente a Klabin ela tem feito um movimento, né, de desalavancagem, mas ainda assim é uma alavancagem considerável. Ela tem boa parte da dívida aí dolarizada, né, tem boa parte das receitas também dolarizadas, mas isso faz então com que a companhia ela tem uma alavancagem que a gente tem que considerar, é uma alavancagem considerável. E, claro, ela está em andamento aí com as obras, né, do projeto Puma, então a gente vê que Puma 2 está com 47% das obras concluídas, mas, claro, é um projeto muito grandioso, então ele ainda vai demorar um pouquinho aí para dar os seus resultados, muito embora não deva demorar muito não, eu estou falando aqui de uma maneira assim, porque ainda vai demorar um pouco, não é algo imediato, né? Mas claro, também não é algo para 10 anos, então em breve aí essas obras devem começar a dar o seu retorno para a Klabin. E aqui a gente vê a evolução justamente do indicador de alavancagem, né? Então aqui a gente já vê a primeira questão aí relacionada aos dividendos. Então a gente pode observar que, né, lá em 2020, março de 2020, o indicador de alavancagem ali estava na casa dos 3,7, né? Isso eu estou falando em dólares, chegou a 4, né, em dólares ali em setembro de 2020, em reais 4,6 vezes, então uma alavancagem muito grande realmente, uma empresa muito alavancada, e de lá para cá a empresa tem reduzido a sua alavancagem, isso refletiu nos dividendos. É normal, né, que a empresa, ao fazer esse movimento de desalavancagem, aumente os seus dividendos, né? Então menos dinheiro indo para a dívida e mais dinheiro indo aí para remunerar os acionistas. E claro, uma parte aqui que foi bem polêmica, eu até fiz um vídeo sobre isso, é que a Klabin ela se endividou muito, né, para enfim, colocar aí em prática o seu projeto, né, o seu projeto Puma, né? Mas o que acontece agora? Recentemente a Klabin ela aprovou, né, um investimento de 1,5 bilhão, mais de 1,5 bilhão de reais, para uma nova planta de produção de papelão ondulado, que é o projeto Figueira, né? Então a Klabin ela entende que esse projeto tem grande potencial de valor, mas claro, entre a comunicação, o conselho, né, de administração da Klabin não houve unanimidade, né, sobre esse projeto. Alguns membros do conselho de administração da Klabin criticaram esse projeto, acreditam que não era a hora, né,
de fazer esse investimento, que a Klabin ela já tem um investimento importante lá com o projeto Puma. Mesmo assim, esse projeto ele foi aprovado, então isso aqui gerou uma polêmica, né? Parte do mercado não gostou muito desse novo projeto da Klabin, porque justamente agora, nesse momento de desalavancagem da companhia, ela resolveu fazer mais um projeto, né? E se a gente for observar aqui, como eu falei, essa desalavancagem ela refletiu em melhores dividendos. Então, nos últimos 12 meses a gente vê um dividend yield aí na casa dos 7,3%. A Klabin aí ela apresenta um pouco de desconto aí nos seus indicadores, né? Ela sofreu muito aí nesse ano de 2022, as cotações caíram bastante, como a gente mostrou. Então a gente vê um PL atual aí na casa de 5 e um EV/EBITDA na casa de 5 vezes, que mostra um certo desconto, sim, nas ações da Klabin, né? A empresa continua tendo boas margens, um ROI excelente também. O dívida líquida pelo EBITDA, como a gente mostrou, ele é considerável, sim, e a gente está num momento aí de taxa de juros alta, né? E se a gente for observar então aqui o LPA, né, o lucro por ação da Klabin, está em R$ 3,51. Então, se ela distribuísse todo esse lucro para os seus acionistas, né, a gente estaria falando aí de um potencial de 18% de dividendos ao ano. Então, a Klabin, sim, ela tem um bom potencial de pagamento de dividendos aos acionistas. No momento de gravação do vídeo, a ação é cotada a R$ 18,74. Mas a Klabin ela tem como política aí a distribuição de dividendos, né, entre 15% e 25% do EBITDA ajustado. E, claro, né, isso, como a gente pode ver aí, depende do nível de alavancagem da companhia. Então, a depender do nível em que estiver a alavancagem, a companhia vai pagar 15%, 20% ou 25% de dividendos sobre o EBITDA ajustado. Mas eu vou usar aqui então, né, a métrica que a gente tem aqui mais disponível, né, a nosso favor aqui é o LPA, né, o lucro por ação. Então acaba sendo uma aproximação. Então, se a gente for observar aqui, 15%, né, desse lucro por ação daria 52 centavos por ano aí para os acionistas, o que representaria um dividend yield de 2,7%. 20%, 70 centavos, então um dividend yield aí de 3,7%, e 25% desse LPA aí na casa dos 87 centavos, dividend yield de 4,6%. E se a gente for observar o LPA aqui da Klabin, né, ele está aí perto da máxima histórica. Então a gente vê o LPA em 13,51, mas em alguns momentos até foi negativo, né, mostrando prejuízo. A alta aí, né, o maior valor foi em 2012, R$ 4,10 por ação. Então, realmente, esse momento aí da Klabin, ela está demonstrando um lucro por ação bem acima da média. E aí, por essa razão que eu vou fazer um cálculo também levando em consideração a média histórica da Klabin, que é de R$ 1,17. Então, com um LPA médio aí de 1,17, né, cotação atual 18,74, a gente vê que se a Klabin ela distribui 15%, a gente está falando de apenas 17 centavos, um dividend yield de menos de 1%. Se distribuir 20%, a gente está falando de 23 centavos, então um dividend yield na casa de 1,2%. E 25%, 29 centavos, um dividend yield de 1,5%. Então, o que a gente tem que ver aqui, né? A Klabin, ela atualmente, ela tem um dividend yield bom aí de 7,3%, mas isso ocorreu muito por um movimento de desalavancagem da Klabin nos últimos anos. Só que a Klabin, ela aprovou mais um projeto, né? E mesmo havendo uma desalavancagem da companhia, a gente está num momento de taxa de juros alta, né? Então, por mais que se fale aí que está atingindo o teto, né, da taxa de juros, a gente não vê no curto prazo um movimento de queda da taxa de juros. Pode ser que, por mais que ela pare de subir, né, ela fique estacionada onde está hoje por um bom tempo, e se houver uma queda, que seja uma queda pequena. Então, a gente tem que observar que nesse momento realmente as empresas alavancadas elas acabam sofrendo na bolsa, né? As ações são muito penalizadas, e como essa taxa de juros ela pode se manter aí nesse patamar por um tempo considerável ou sofrer uma queda que não seja tão grande, então a Klabin ela provavelmente ela não vai conseguir pagar dividendos maiores, né, do que ela já tem feito aí, pagamentos na casa dos 7%. É uma empresa que tem uma liquidez corrente muito boa para empresas pagadoras de dividendos, tem uma liquidez corrente de 2,45, então bem acima de 1, né? Então a Klabin
como a gente mostrou ali, se ela distribuísse todo o lucro por ação, a gente estaria falando de um dividend yield na casa de 18%. Então, a Klabin, sem dúvida nenhuma, ela é uma potencial pagadora de dividendos, de bons dividendos, né? Ela tem um potencial muito bom para pagamentos de dividendos, mas ela vai distribuir entre 15% e 25% do EBITDA ajustado, apenas isso. Ela não vai distribuir mais que isso, porque essa que é a política da Klabin. E como a gente vê, o LPA ele está bem acima da média, que é de 1,17, né? Então, se esse LPA cair um pouco aí, claro, não tanto assim para a média, né? Porque a Klabin ela tem apresentado bons resultados, mas se esse LPA aí cair, né, no próximo ano aí, provavelmente a gente vai ver um dividend yield bem menor do que esse, na casa aí de 4, 5%, né? Talvez forçando um pouco aí 6%. Então não vejo a Klabin como uma ótima pagadora de dividendos nos próximos anos, muito embora ela tenha uma política de dividendos, ela vai continuar distribuindo dividendos, mas acredito que menores do que os atuais por conta dessas projeções. Então, pessoal, quero saber o que vocês acham da ação da Klabin. Eu, pessoalmente, tenho Klabin em carteira, né? Tenho um pouquinho de Klabin em carteira. Quero saber o que vocês acham dessa empresa, né? E de outras empresas também desse setor aí de papel e celulose, embalagens. Eu aprendo muito nos comentários com vocês, então deixem comentários, eu leio e respondo todos os comentários aqui no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima.